Irmãos, hoje nós vamos falar deste tema. A libertação da Babilônia aponta para a libertação eterna. Nós vamos falar nos nossos estudos no livro de Isaías, capítulo 45. Hoje nós vamos falar desta porção, do versículo 11 ao 19. Nós falamos no estudo anterior, versículo 1 até o versículo 10. Vamos falar do 11 ao 19, quero que você tenha a tua Bíblia aberta. Eu vou projetar aqui, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Sírio e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura passarão a teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, e prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje, vamos estudar, e que o Senhor fale com cada um de nós como nós oramos. Só para nós fazermos uma pequena retrospectiva, um resumo do estudo anterior e prosseguirmos numa sequência de entendimento. No estudo anterior, nós falamos do versículo 1 até o versículo 10, e eu dei bastante enfoque na soberania do Senhor e na fragilidade do homem. As posições, tanto do homem quanto de Deus, mais precisamente na posição do homem com relação às decisões. Nós falamos que o homem é caco e que Deus é oleiro. E como oleiro, ele molda o barro, e eu fiz uma referência a Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6, onde o Senhor pede para o profeta descer à casa do oleiro, e ele observou como que o oleiro estava moldando, fazendo um barro. Naquele exato momento, o barro se desfez, o vaso se desfez, e o oleiro pegou o barro e fez um outro vaso. E aí a palavra veio ao profeta Jeremias, que diz: da mesma forma que o barro se desfez, quebrou, e ele fez um outro vaso, eu não posso fazer a mesma coisa com você? Ou seja, isso mostra o quê? Que nós somos diante do Senhor, nas mãos do Senhor, um vaso de barro, e Ele nos molda da forma como Ele quer. E essa moldura, irmãos, esse trabalhar do Senhor na nossa vida, eu não vou dizer que raramente, eu vou dizer que sempre dói, e muitas vezes nós não aceitamos num primeiro momento, porque, como diz Hebreus, nenhuma disciplina num primeiro momento ela é bem aceita por nós, ninguém gosta de ser disciplinado. Então essa moldura do Senhor no primeiro momento ela dói, nós não queremos, mas com o passar do tempo nós percebemos quão maravilhoso é. Porque o Senhor nos molda, o trabalhar do Senhor é para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Eu sei que nós somos resistentes a isso. Nós, às vezes, temos as nossas próprias opiniões com relação a isso. E não é raro nós acharmos que Deus está errado.
e que nós estamos certos. Mas o contrário é verdadeiro, ele está certo e sempre nós estamos errados. Então, com o passar do tempo, nós percebemos que essa moldura do Senhor, ela vem para nos aperfeiçoar e nós glorificamos a Deus no futuro, quando nós entendemos o quão benéfico foram as disciplinas do Senhor na nossa vida. E neste estudo de 11 a 19, nós vamos na mesma linha, só que com um enfoque um pouco diferente. E eu quero ler novamente o versículo 11, que diz assim: assim diz o Senhor Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber das coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Ou seja, irmãos, a relação aqui que o Senhor está tratando é uma relação de pai para filho. Quando ele usa justamente essa primeira frase, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Então, é uma relação de pai para filho, uma relação de Deus para com Israel. Quando ele diz que ele formou Israel, ele criou Israel, ele elegeu Israel, ele também dá esta liberdade para o povo de Israel questionar ou perguntar ou querer saber das coisas futuras. Só que aqui nós precisamos fazer uma pequena ressalva, ou seja, essas demandas, ou esses questionamentos, ou estas perguntas, elas nunca devem ser por exigências, mas por súplicas, não por prepotência, mas por humilhação, não por ordem, mas por uma oração sincera, onde estão muito bem definidas as partes. Que partes, Flávio? A parte de quem pergunta e a parte de quem responde. Isso nunca pode ser invertido. Deve ficar muito bem claro quem pede e quem responde. E nunca o que nós às vezes temos ouvido, uma exigência de que Deus é obrigado a responder os meus questionamentos, que Deus é obrigado a realizar os meus pedidos, porque afinal de contas eu sou filho. Não. Precisa ficar muito bem claro que o Senhor que formou uma relação de pai para com filho, Deus para com Israel, Deus para conosco, mas ficar muito bem claro quem pede e quem responde, que às vezes o Senhor não responde da forma que nós queremos. Uma oração semelhante a essa, você lembra aquele leproso em Mateus capítulo 8? A lepra era uma doença que não tinha cura naquela época, e se alguém tocasse num leproso, ele ficava impuro. E a oração daquele leproso foi uma oração de que ele não tinha nada, não tinha mais para quem pedir. Mateus 8, de 1 a 3, ele faz a seguinte oração ao Senhor Jesus, segundo pedido, questionamento. Ele diz assim: e descendo ele do monte, que no caso aqui era Jesus, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E ele ficou purificado da lepra. Presta atenção nessa situação. Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Esta é uma oração de dependência. Esta é uma oração que está muito claro quem pede e quem responde. Senhor, o Senhor é obrigado a me curar. Não, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. A resposta do Senhor: eu quero, seja curado. Esta, irmãos, é o tipo de oração que deve estar presente nos nossos lábios. É uma oração de dependente. Aquele que pode nos ouvir e pode nos atender, se Ele quiser. Às vezes, Deus não nos atende da forma que nós queremos que Ele nos atenda, ou Ele não nos atende da forma como nós pedimos, mas isso não
o diminui. Isso não diminui Deus e também não diminui o amor de Deus para conosco. Isso apenas diminui a minha mente limitada e a sua mente limitada, mas não diminui quem Ele é e como Ele nos ama. Perguntar para Ele sobre alguma coisa não é pecado. Não é pecado. Entendeu? Senhor, por quê? Senhor, eu gostaria de entender por que está acontecendo isso comigo. Senhor, eu gostaria de entender por que essa situação. Senhor, fala comigo. Ele pode falar? Pode, mas às vezes pode não falar. Nós temos casos na Bíblia que pessoas oraram e Deus preferiu não atender. Quer um exemplo claro disso? Quando Paulo orou e falou, Senhor, arranca esse espinho. Ele está me incomodando, Senhor. Ele é desconfortável para mim. Não me pergunta qual era o espinho, que eu não sei. Senhor, ele é desconfortável para mim, Senhor. O Senhor pode, por favor, arrancar? Qual que foi a resposta de Deus? Não, não, Paulo. A minha graça te basta. Ou seja, sossega, homem. Entendeu? Eu não vou tirar esse espinho. E muitas vezes nós estamos na mesma situação. Nós pedimos porque as situações às vezes traz desconforto para mim, incomoda, e eu não quero ficar com aquele incômodo, com aquele desconforto, eu oro. O Senhor, quando Ele quer, Ele diz, eu quero, seja purificado. Mas no caso de Paulo, Ele diz, não, Paulo, fica com o espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Percebe? Fica claro a relação de quem pede e quem atende. E nunca por prepotência, eu quero, eu exijo. Eu determino, Senhor. Ah, é? Então fica determinando. Porque, irmãos, quando alguém acusa Deus, por exemplo, de ser injusto, a pessoa senta no trono, tira Deus do lado e diz, não, agora eu vou resolver. E, resumidamente é isso. Quando alguém acusa Deus de ser injusto, a pessoa toma o lugar de Deus e começa a decidir por ele. Resumidamente, é bem isso. Nós podemos, eu coloquei aqui, podemos certamente entender que tal pessoa, essa pessoa que senta no trono, ela está buscando apenas ser atendido por Deus nas suas demandas particulares e não se sujeitar à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando eu acredito, quando eu reivindico algo para mim, entendendo que a minha vontade é a melhor, eu desprezo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós já fizemos uma pergunta uma vez, dizendo assim, você acredita que a tua oração muda a vontade de Deus? Claro, nunca mudou. Como não? Porque se mudar é porque a tua vontade é melhor do que a dele. Mas e para que serve a minha oração? Para que você entenda que a vontade dele é boa, agradável e perfeita na sua vida. Para isso, para que eu e você, nós nos aproximemos mais, sejamos mais parecidos com Cristo e entendamos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita na minha vida, mesmo que ele decida não tirar o espinho na carne. Tiago fala algo interessante a respeito disso. Ele diz assim, em Tiago 4, ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Vocês pedem e vocês não recebem, sabe por quê? Porque vocês são egoístas, vocês são prepotentes, vocês são arrogantes, vocês pedem para vocês, para o seu deleite. E você, quando pede, você raramente pede para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Isso, irmãos, é um tapão na nossa orelha, você entendeu? Porque os nossos pedidos e questionamentos, eles devem ser de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Ponto. Voltando para o texto de Isaías 45, não há no homem nenhuma competência para competir com Deus. Nada, em nenhuma área. Vou repetir, não há no homem, eu tinha colocado criatura aqui, mas eu tirei. Não há no homem ninguém que possa competir com Deus em nenhuma área. E ele vai falar isso no versículo 12 e 13 de Isaías 45. Ele diz assim,
Presta atenção nesse texto. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, qualquer pessoa lendo esse texto com sinceridade vai entender o que eu estou dizendo. Qualquer pessoa lendo esse texto com sinceridade vai entender que ninguém pode competir com Deus em nenhuma área. Por quê? Porque o domínio de Deus, ele é irrestrito, ele é total. Ele deseja o que escolhe e executa tudo aquilo que deseja. E ninguém pode deter a sua mão ou frustrar os seus planos. Existe um texto: os planos do Senhor jamais serão frustrados. O meu e os seus, eles são. Mas esses argumentos aqui, eles são argumentos, irmãos, que tira qualquer pessoa de cena. Concorda comigo? Quando nós olhamos para um texto desse daqui, isso tira qualquer um de cena. Qualquer homem ou mulher olhando para esse texto, sinceramente, não tem ou não deveria ter outra reação a não ser assim: Senhor, não há outro além de ti. Senhor, tu és soberano. Senhor, eu não entendo isso aqui. Como que é criar tudo do nada? Senhor, eu não entendo. A minha mente limitada, corrompida pelo pecado, não entende isso daqui. Como que o Senhor fez isso? Não compete a mim entender. Ele criou tudo do nada. Como? Eu não sei, Senhor, mas a minha oração, a minha reação diante disso daqui é: Senhor, tu és poderoso. Senhor, só tu és Deus. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E aqui não há, irmãos, não abre espaço para questionamento do tipo: veja bem, vamos ver. Não, mas pensando por outro. Não cabe. Não cabe nenhum argumento, não cabe nenhuma explicações, não cabe nada. E podemos acrescentar aqui, só para deixar um pouco mais a minha cuca e a sua um pouco mais em tilt, quando eu volto para o capítulo 40 de Isaías, quando diz assim: eu criei todas as estrelas e eu chamo cada uma pelo seu nome e nenhuma deixa de comparecer. Eu criei todas as estrelas e eu chamo cada uma pelo seu nome e nenhuma deixa de comparecer. Então, esse é o Deus Todo-Poderoso que às vezes a gente percebe, ouve, pessoas questionando. Ele diz assim: eu fiz a terra, eu criei do nada tudo, eu fiz o homem e coloquei na terra. Ou seja, eu sou o dono. E para de querer se meter nisso daí. Deus, portanto, irmãos, eu fiz essa observação, ele tem autoridade, sabedoria, poder suficiente para comandar o homem nesta terra que ele criou e fazer o que lhe agradar. Amém. Deus tem, portanto, autoridade, sabedoria, poder suficiente para comandar o homem nesta terra que ele criou e fazer o que lhe agradar, ou o que agradar. E é neste sentido, nesta linha, que o profeta escreve o versículo 13. Presta atenção, é nesta linha que ele escreve o versículo 13, que nós acabamos de ler aqui atrás, quando diz assim: eu na minha justiça suscitei Ciro. Ou seja, o profeta vem falando da soberania de Deus, ele vem falando das partes, quem manda e quem obedece. Aí ele escreve o versículo 13, que diz assim: eu na minha justiça suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. E aí vai. Mas por que ele diz isso? Ou seja, irmãos, a justiça divina pode escolher um gentil
que era Ciro, o rei persa, um gentil, para que os planos do Senhor fossem estabelecidos. Escuta bem, eu já falei isso no outro estudo. Isaías, ele profetizou no século VIII. O exílio ou o cativeiro babilônico aconteceu no século VI, ou seja, 210 anos depois. Lembra que o oitavo vem primeiro, depois do século, ou seja, ele vai convergir na onde? Em Cristo. A profecia de Isaías, que Deus levantaria um gentil, um rei persa, chamado Ciro, aconteceu 200 anos antes de Ciro nascer. Será que nós temos dúvida da soberania do Senhor? Do poder, da autoridade, da sabedoria do Senhor? Então, o Senhor está falando da libertação dos seus cativos, dos seus reféns, quando eles ainda não tinham sido levados para o cativeiro. Aquele salmo que o Gabriel leu aqui, o Salmo 137, é isso mesmo. Aquele salmo é o povo na Babilônia, que o povo pedia. Tem até uma música desse salmo que eu acho muito interessante. Eu nunca imaginei que aquela música era do Salmo 137, mas é o Salmo 137. O povo pedia que eles cantassem, mas como que eu vou cantar? Eu estou em terra estranha, o povo chorava porque lembrava da Babilônia. Ou seja, irmão, a justiça divina, ela pode escolher um gentil, mas por que a justiça divina pode escolher um gentil? Porque, irmãos, faço uma pergunta para vocês: onde a justiça divina se origina? Onde ela tem origem? No próprio Deus. Ele é justiça. Então ninguém pode questionar a justiça de Deus. No próprio Deus acontece, origina a justiça, e não nos meus merecimentos, e muito menos na minha capacidade física. Então, o versículo 13, ele vem dizendo o seguinte: eu, na minha justiça, levanto Ciro. Por isso, irmãos, que muitas vezes, eu e você, nós não entendemos os planos de Deus. Nós queremos que eles sejam colocados dentro da nossa cabeça, e não cabe. Não cabe. Muitas vezes não cabe. Mas então o que eu faço? Eu creio que Ele está no controle, porque eu não consigo entender. Tem várias coisas que eu não consigo, muitas coisas que eu não consigo entender na Bíblia, mas talvez elas não sejam para eu entender, mas eu creio. Você quer ver uma coisa? A Trindade. Como é que funciona? Não faço a mínima ideia, mas é Deus, um Deus, três pessoas, agindo de forma diferente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três, um não é subordinado ao outro, um não anda no outro, só que um age assim, o outro age assado. Pois é melhor a gente não entrar nessa, para a gente talvez não falar coisa que não está. Mas é por isso, muitas vezes, que o plano do Senhor, os planos do Senhor, ele não cabe na nossa mente. E além disso, a Bíblia diz que Deus endireitará os caminhos, ou seja, Ciro, que é o rei persa, ele edificará Jerusalém. Nós falamos isso no estudo anterior. E ele libertará o povo do cativeiro, como, irmãos? Sem exigência. Prestar atenção nesse texto aqui, ó. Ele edificará a minha cidade, os meus exilados, não por preço nem por presente. Ou seja, Ciro vai libertar o povo judeu da Babilônia sem exigências. Sem exigências, porque o texto fala, não por preço nem por presente. O que significa isso, Flávio? Significa, irmãos, que Ciro estava sob o comando de Deus, que tudo que Ciro fosse fazer, Deus estava no comando. Ou seja, não houve nenhum espaço para Ciro questionar, não, mais não, você vai libertar o meu povo sem presentes e sem exigências, porque eu estou mandando você fazer isso. Você vai edificar Jerusalém, você vai mandar recursos, e isso é outra coisa. Qual é o papel dos judeus nessa história? Nesta relação da justiça de Deus, de levantar um pagão, ou um gentil, ou um ímpio para libertar o seu povo.
Qual foi o papel dos judeus nessa história? Irmãos, é o tema da nossa mensagem. O papel do judeu era olhar para a libertação da Babilônia através de Ciro, olhar além da libertação física. Eles deveriam olhar para aquela libertação que apontava para a libertação eterna. Por que você está falando isso? Porque Ciro e a libertação babilônica eram tipos, eram sombras da libertação eterna que viria através do Messias. É isso que muitas vezes o povo judeu não entendia. Deus está usando Ciro, está libertando vocês, mas vocês precisam olhar para o Messias que virá. Nós já falamos isso várias vezes aqui, e eu vou repetir hoje. Qual a diferença entre o povo do Antigo Testamento e nós? Eles criam na vinda do Messias. Nós cremos que o Messias veio. Tudo está centralizado no Messias, em Cristo, em Jesus. Por isso que não há salvação fora de Jesus. E aqui, essa libertação apontava justamente por isso. E aí eu faço uma pergunta para vocês: não foi exatamente isso que o Senhor fez conosco? Olha aí o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: Ele, quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, se esse versículo terminasse aqui, dá uma olhada, preste atenção no versículo 14, no qual, ou seja, no reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão, o perdão dos pecados. Da mesma forma, irmãos, que os judeus não conseguiriam se libertar nem do Egito, sob o comando de Faraó, nem da Babilônia, sob o comando dos babilônicos, que aí era Nabucodonosor e depois o sucessor dele. Da mesma forma que os judeus não conseguiriam se libertar dessas duas escravidões, vamos dizer assim, nós não conseguiríamos nos libertar do pecado. Da mesma forma, essas libertações da Babilônica e do Egito apontavam para a cruz, irmãos. Apontava para a cruz. E é isso que ele está dizendo. Da mesma forma, ele nos libertou do império das trevas. Traduz isso daqui. Ele nos libertou do cativeiro das trevas. Ele nos libertou da escravidão das trevas. A menos que você não entenda que você era escravo do pecado. A menos que você não entenda que você vivia sob o domínio do pecado. O que diz Romanos 6,6? Não foi isso que diz? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Você vivia num cativeiro, só que o Senhor te libertou desse cativeiro, sem que você e eu tivéssemos forças suficientes para fazer isso. Ou seja, irmãos, foi necessário, tanto para os judeus, como para nós, uma intervenção divina. Tanto para eles, como para mim e para você, uma intervenção divina. Não é isso que Efésios 2,10 diz? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diz, foi eu que tentei, foi eu que fiz. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, irmãos, esta libertação aqui mencionada por Paulo, aqui em Efésios e em Colossenses, ela lembra das duas libertações da história, tanto do Egito quanto da Babilônia. E da mesma forma que Deus agiu em uma e em outra,
Ele agiu na minha e na sua vida. Ele fez isso, como que ele fez isso, Flávio? Ele fez isso enviando Jesus Cristo, o seu único Filho, sem pecado, para sofrer na cruz uma morte vicária, uma morte substitutiva em favor dos seus. Se hoje, irmão, você crê em Cristo Jesus, se você pode falar assim, eu sou crente em Cristo Jesus, eu tenho consciência de que o meu pecado foi perdoado, apesar de que eu ainda peco, mas esse pecado, toda vez que eu cometo, o Espírito Santo traz à minha mente e eu peço perdão, porque isso me envergonha. Você é um crente em Cristo Jesus. Se você tem essa certeza, saiba que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi por você. Foi por você, porque você não tinha condições de fazer isso. Por mais sábio, poderoso que você fosse, mais inteligente que você fosse, você não tinha poder suficiente para fazer nada disso. Porque Jesus não veio, pegando ali João 3,17, Jesus não veio para declarar ao mundo, culpado. Sabe por quê? Porque o mundo já estava culpado debaixo dos seus pecados. Mas ele veio para dizer ao mundo que havia salvação nele, que há salvação nele. É isso que Jesus veio. Ele veio resgatar o homem que estava perdido. Ele veio chamar o homem ao arrependimento, homens e mulheres ao arrependimento. Por isso que aí entra a minha e a sua responsabilidade de continuar pregando o Evangelho, de falar desse amor. Mas por quê, Flávio? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Porque um dia alguém falou do Evangelho para você. Um dia alguém teve coragem de pegar toda a sua, de afrontar toda a sua rabugice, né? Não é verdade? Porque você era um rabugento, e eu era um rabugento. E você também era uma rabugenta. Alguém teve a coragem de enfrentar a sua rabugencice e falar assim para você, olha aqui, você está perdido, seu rabugento, você está perdido, há algo melhor para você, Cristo Jesus. Sério? Eu sei que, né, pastor Hélio? Às vezes não acontece no mesmo momento, mas às vezes é um processo, mas nós precisamos continuar pregando o Evangelho para muitos rabugentos, inclusive para nós mesmos. Irmãos, volta para o texto, Isaías 45, 14. A ação do Senhor em prol dos judeus, ele foi tão maravilhosa, que além da libertação física, Deus providenciou recursos financeiros e humanos. Olha que coisa impressionante. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti e se prostrarão e te farão as suas súplicas dizendo, e não há outro que seja Deus. Que isso daqui é maravilhoso, irmãos. Povos viriam a presença, povos viriam ajudar os judeus, não por conta dos judeus, mas porque eles estavam vendo a ação de Deus na vida dos judeus. Por quê? Mas como, Flávio? Porque a libertação dos judeus da Babilônica foi um milagre. Foi algo que eles não imaginavam, eles não tinham força, não tinham poder militar, não tinham recursos, não tinha nada que pudesse se defender ou se libertar. Então, a intervenção divina na libertação deles da Babilônica. Observe, irmãos, a declaração do final, do versículo 14. Só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Eles viam a presença do Deus único e verdadeiro como ação na vida dos judeus. Ou seja, a libertação daquele povo somente poderia ter acontecido com a intervenção de Deus. A minha e a sua libertação deste mundo escravizado somente poderia ter acontecido porque houve intervenção de Deus.
somente aconteceu porque houve intervenção do Espírito Santo, porque senão nós estaríamos escravizados da mesma forma. Ou seja, e mais que isso, os despojos das conquistas de Ciro seriam destinadas para os judeus. Mas onde está vendo isso? Esdras fala isso. Olha aqui que Esdras fala, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, ó: todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Quando você lê Esdras ali, você vai ver que Ciro fala isso. Olha, eu vou devolver a Jerusalém todos os utensílios de ouro, de prata que Nabucodonosor trouxe para a Babilônica. Então a gente verifica essas situações. E mais que isso, ali, irmãos, haveriam prosélitos, ou seja, povos, outros povos que não fossem judeus, eles viriam adorar o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Vocês sabem, nós somos um povo desse. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E hoje nós adoramos Deus de Israel. Por quê? Porque Deus não é só dos judeus, é de todos os povos, tribos, raças, nações, graças a Ele por isso. E o texto fala de um povo específico, sabeus. Você sabe quem são os sabeus? Sabeus é um povo de gigantão, que nem eu, assim, você entendeu? De uma estatura elevada, você entendeu? Tipo eu, assim, 1,80 m. Vou contar só uma piadinha para vocês. Fui fazer um exame essa semana, e a menina falou assim, ó, tira o sapato e vamos medir a sua altura. Qual é a sua altura? Eu falei, 1,72,5. Se tirar o meio, você vai ver. Deu 1,66, irmãos. Eu falei, ô Jesus, diminuiu, rapaz. Entendeu? É igual os sabeus aqui, você entendeu? Homem de estatura elevada. Se tirar esse banquinho aqui, ó, ninguém enxerga só daqui para cima. Irmãos, os sabeus, sabe onde eles aparecem? No livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 1 de Jó. Eles foram os que mataram os animais de Jó. Lê lá, você vê. Esses caras eram violentos, era um homem de estatura. Só que o que acontece com toda a estatura deles? Eles vêm e se prostram diante do Deus Todo-Poderoso. Eles vêm e se prostram. Eu fiz uma referência disso daqui com aquele endemoniado de Gadareno, sabe? A Bíblia diz que nada segurava aquele homem. E colocava algema, ele quebrava. E era nervoso. Quando ele vê Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. Ô Senhor. É a mesma coisa aqui. Homens de estatura elevada, fortões. A Bíblia diz, eles virão até vocês e servirão vocês voluntariamente. Aí eu fiz uma aplicação. Nós que fazemos parte, nós que adoramos esse Deus, que também nós não somos judeus, porque Deus, irmãos, Ele nos resgatou do nosso mundo de pecado. A ação de Deus, ela foi tão maravilhosa conosco também, que além de desfazer a inimizade que havia entre nós e Deus, Ele nos libertou do pecado, nos ressuscitou com Cristo e nos garante uma vida eterna. Olha o que diz Efésios 2. Olha só, Ele nos garante uma vida eterna e mais que isso, Ele já diz que nós estamos lá. Ah, Flávio, aí não, né? Aí é demais. Então leia o texto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e fez o quê? E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui era para ter um aleluia aqui, glória a Deus. Entendeu? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui, irmãos, isso aqui faz derramar lágrimas nos nossos olhos. Isso aqui deveria fazer eu e você, não dá para fazer isso, mas antigamente arranjava a roupa. Senhor, muito obrigado, Senhor. Por que muito obrigado? Porque você e eu estava aqui, nessa primeira aqui, estando nós mortos em nossas ofensas, Ele te vivificou
juntamente com Cristo, pela graça dele, ele te ressuscitou juntamente com Cristo, e ele te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Rapaz, o que é isso aqui? Isso aqui é o Deus Todo-Poderoso que arrancou você daquele mundo de pecado lá, irmãos. Hoje, queridos, nós somos servos, certo? Escravos de Cristo. Olha aqui que Paulo diz, 1 Coríntios 7:22, porque o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre é servo de Cristo Jesus. Hoje nós servimos ao Senhor com alegria. Tem um texto na palavra que diz que ele fala do escravo de orelhas furadas. Quando um escravo era liberto e ele não queria ir embora, o seu senhor furava a orelha dele, porque ele servia por gratidão. Nós somos escravos de orelhas furadas, graças a Deus por isso. Volta para o versículo 15, e aqui eu acho que nem o profeta entende, porque ele solta uma explosão nesse versículo 15, que é fantástico. Ele diz assim: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. No meio do texto ele solta um versículo desse. Por quê? Porque o que ele estava vendo até aqui, só o Deus Todo-Poderoso, misterioso, poderia fazer o que ele estava fazendo. Ou seja, a libertação foi algo misterioso, glorioso, mas o povo deveria crer, mesmo que não estivesse vendo, que isso ia acontecer. Isso ia acontecer, porque o Senhor fala que iria libertar o povo deles. Porque, irmãos, a certeza da salvação é da mesma forma, misteriosa. Por que você fala isso, irmão? Porque a salvação do homem é um milagre. A salvação do homem é um milagre. Mas, Flávio, por que é um milagre? É um milagre tão grande que se o Espírito Santo não atuar, o homem ele não quer, irmãos. Se você quer ter uma noção básica disso, leia Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 18, que ali você vai ver a real situação do homem. Você vai ver diante daquele ali que ninguém quer Deus, quer viver no seu mundo de pecado. Vamos agora então para o versículo 16 até o versículo 19, que aqui é um contraste entre os que creem e os que não creem. Diz assim: envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, e a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, irmãos, todos os idólatras, não só os que faziam, mas os que adoravam, seriam envergonhados. Mas é assegurado aos que creem uma salvação eterna. E eles deveriam olhar em duas posições. Primeiro, uma salvação física, uma salvação eterna, além daquela salvação que estava acontecendo com eles. E aí eu faço mais uma aplicação. Da mesma forma que a nós também é ordenado olhar, não para este mundo, não para nós mesmos, porque se eu olhar para mim, eu vou me decepcionar. Se eu olhar para vocês, eu vou me frustrar. Ué, mas então para onde que eu tenho que olhar? A Bíblia fala qual é a direção que eu tenho que olhar. Hebreus 12:2, olhando firmemente para onde? Para o autor e consumador da nossa fé, Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, qual é a direção que eu olho, Flávio? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Não olha para os líderes, não olha para o pastor, porque você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Olha para Cristo. Olha para Cristo, que você vai
ter segurança, irmãos. E o profeta chama o povo para olhar escatologicamente, ou seja, olharem para além da libertação terrena, física, para uma libertação eterna, aquela que viria além com o Messias. Ou seja, aqueles que são salvos eles serão salvos da salvação eterna. Só que aqui tem um detalhe, tá? Se a gente ler o texto de forma rápida, algumas pessoas vão entender, não, mas peraí então todo Israel será salvo? Não. Aqueles que creem. Mas como o texto não diz, claro que o texto diz. O Senhor diz que os idólatras serão envergonhados. Ou seja, dentro do povo de Deus, dentro dos judeus, havia muitos que não criam no Senhor, que preferiam crer em outros deuses. Então, aqui, quem que terá uma salvação eterna? Aqueles que dentro do povo dos judeus serão salvos, crer no Senhor, da mesma forma que hoje. O mundo está aí. Quem que vai ser? Aqueles que o Senhor chamou para crer no seu nome. Ou seja, aqueles que conseguem visualizar além desta vida. Interessante que Abraão viu isso. E Jesus disse que Abraão viu isso. Olha só. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Irmãos, Abraão viu além da sua realidade diária, além do seu dia, além das suas ações diárias. Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. E agora eu quero terminar indo para o versículo 19, ou seja, o versículo 19, ele fala de um Deus que não se esconde. Ele fala de um Deus que fala a verdade e sempre com clareza. E isso desde sempre. Olha só o que diz o 19. Ele diz assim: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Ou seja, irmãos, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele nunca falou em segredo. Sabe por quê? Lembram como que a lei foi dada? A lei foi dada como? Ela foi dada no cume do monte, foi entregue para milhares de judeus, foi falada com palavras inteligíveis, eles ouviram, e toda a história, Deus nunca se fez em segredo. Eu sei, você pode estar matutando aí na tua cachola, eu sei que existe assuntos difíceis, eu sei disso, na Bíblia, existem assuntos difíceis, que nós muitas vezes não entendemos, mas tudo que está na palavra sobre Deus, sobre eu, sobre mim, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o perdão, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, isso está claro. E outras coisas mais, está claro. Quando você lê João 3,16, o que está escrito em João 3,16? Precisamos voltar na EBD. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende o que é isso? Quando você lê João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você entende isso? Você entende isso? Então, a Bíblia, sobre os assuntos básicos, nós entendemos tudo isso. Então, o Senhor nunca falou em segredo. A palavra do Senhor, ela é clara em todos os assuntos que nós precisamos entender. Irmãos, eu quero terminar dizendo que, eu não sei para vocês, mas para mim tem sido tão bom estudar Isaías. Eu tenho me dedicado assim, tenho estudado. Pode ser que eu não tenha suprido as suas necessidades do jeito que você gostaria, mas eu tenho visto aqui a graça do Senhor nesse livro, o amor do Senhor pelo povo, e da mesma forma, como que isso aponta para a nossa realidade. Como que é maravilhoso eu olhar para esse livro de Isaías
e ver como que Deus agiu naquela época e como que o mesmo Deus, Ele age hoje na minha e na sua vida, se você crer. Que o Senhor, que o Espírito Santo verdadeiramente, Ele nos leve, irmãos, num relacionamento sincero com Ele. Num relacionamento perene, duradouro com Ele. Que nós não sejamos apenas crentes de final de semana. Crentes de final de semana, porque tem tanta coisa na palavra do Senhor que nos... Ai, como é maravilhoso. Quando você lê o texto e o Espírito Santo traz para vocês, fala, oh Senhor, que coisa maravilhosa. Então, verdadeiramente, essa é a minha aplicação. Que tudo isso, o Senhor traga ao seu coração. E especificamente nesse texto, que você entenda, irmão, que a tua salvação, se você crê em Cristo Jesus, ela foi produzida pelo amor do Senhor. Amém. E que se você ainda não crê, que o Senhor verdadeiramente revela o Evangelho para você. Amém. Que Ele arranca do seu coração esse véu da incredulidade e mostra para você que a salvação só existe em Cristo Jesus.